É isso aí. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Papo Cultura, direto de Carapicuíba, SP. E hoje a gente tem um convidado mais que especial. Tô aqui com o Jefferson. Jefferson. E aí, tranquilo, galera? Tudo bom? Jefferson, é muito bom receber você aqui no Papo Cultura. A gente está muito feliz aqui de conversar sobre a cultura. Eu gostaria que você se apresentasse rapidinho, falasse quem é o Jefferson. Para começar, primeiramente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso né? aí, para quem estiver escutando, né? Que você tá ouvindo e assistindo isso, né? Meu nome é Jefferson, né? Mais conhecido como Jefferson Twister, b-boy, produtor e designer gráfico, né? Que é a profissão que eu tenho mesmo. E aí a gente vai, né? Dentro da cultura, tudo que é necessário para poder manter a parada acontecendo. Legal. Jefferson, eu gostaria de saber como é que foi seu start na arte, né? Você falou que você é envolvido com a cultura b-boy. Quando que isso entrou? Cara, eu danço, né? Comecei num projeto cultural aqui da cidade, 2007. Aprendendo dança, jazz contemporâneo, uma parada assim nessa linha. E comecei a me entender no street dance, né? O que seria o street dance e tudo mais. Mas aí, ali mais ou menos 2009, 2010, eu viajei pro Ceará, por incrível que pareça. No Ceará, foi que eu fui entender que o que eu fazia era breaking. Numa festa ali, dançando e tal, um cara me abordou e falou assim, mano, da hora, b-boy. E eu falei assim, não, o que significa isso, né? Aí ele falou, não, o que você faz é breaking e tal. Eu falei, caraca, eu não fazia a menor ideia. Era o street dance que eu tinha nos festivais, sabe? Festival, tipo, eu participava como estilo livre. Não tinha um nome definido do que eu fazia, pelo menos não pra mim. Aí depois, quando eu volto do Ceará, sabendo do que existe isso, o b-boy e o breaking, aí eu me aprofundo assim, tipo, vou pesquisar, vou assistir vídeo na internet, no YouTube, e caça sobre isso, aí eu falo assim, não, da hora, o que eu faço é breaking, tô dentro ali da cultura hip hop, e desde então eu só faço isso, só. Legal. A arte sempre tem algo que sempre chama a atenção da gente logo de início, né? Eu me lembro de várias vezes que artes diferentes me impressionaram. Eu me lembro da primeira vez de ter ouvido a linha de baixo, por exemplo, das músicas do Michael Jackson. Eu falo, pô, da onde saiu isso daí, né? O próprio Clipper de Thriller mesmo, aquele absurdo daquela galera dançando daquele jeito. E o que foi o seu start? Cara, naquela época ali tinha... Não lembro se lançado há pouco tempo, mas tava recente pra mim o filme Entre Nessa Dança. Foi a primeira proximidade que eu falei assim, caraca, isso aqui que a galera faz aqui é incrível, essa parada aqui é do caramba. No filme tem um grupo que na época tava muito em alta ainda, que é o B2K, né, um grupo de R&B e tudo mais, americano. E lá no filme eles tinham o lance da batalha de dança, eles dançavam entre eles, tinham um grupo que fazia coreografias, eles se encontravam pra poder, tipo, ir no rolê, jogavam basquete. Eu falei, pô, isso aqui é o que eu gosto de fazer, sabe? Tipo, eu via aquela proximidade, né, do que eu gosto de fazer, do que eu fazia com o que eles faziam. Eu falei, não, isso aqui é da hora. E aí, dali pra frente, inclusive é um filme que eu aconselho, quem nunca viu, de assistir, porque é um filme muito interessante, tá ali no meu top 5 de filmes sobre dança e sobre hip hop. E aí, esse foi o start pra mim, sabe? Até mesmo a vestimenta, o que eles usavam, certo. o boné, a bandana, sabe? Regata de basquete, aquilo ali, tipo, moldou um pouco do meu estilo, do que eu curti, as músicas do filme e tudo mais. Então, acho que aquilo foi um start bacana pra mim. Legal. Quando a gente fala de contexto de dança, da arte, a arte ela apresenta os seus prazeres, mas apresenta a dificuldade, né? Quando você se viu, você falou, caramba, esse foi o meu primeiro desafio como artista. Cara, eu acho que foi quando eu inventei de não somente dançar e fazer minha arte e ser produtor de eventos. Certo. Acho que foi nisso que foi quando eu quebrei a cabeça e tomei mesmo assim de falar, putz, preciso melhorar, preciso entender mais sobre isso, porque ali mais ou menos 2013, né, mais ou menos nessa época, eu já dançava breaking, já batalhava bastante, tanto aqui na região, Itapevi, Jandira e tudo mais, quanto indo pra São Paulo. Era uma parada muito bacana, só que eu percebi às vezes que, tipo assim, não tinham tantos eventos, mas tinha muita gente pra competir. Eu falei, poxa, então talvez eu tenha que suprir essa lacuna, né, esse espaço. Aí eu falei, não, vou criar meu próprio evento, todo mundo tem evento, vou criar meu próprio evento. E aí eu tomei. Aí foi uma parada que eu falei assim, putz, isso aqui é difícil pra caramba de fazer. Foi um evento muito difícil, muito complicado. Eu tava meio que sozinho na organização. Então, tipo, foi a hora que eu falei assim, caraca, fazer isso aqui não é só chegar lá e fazer o evento. Não, tem toda uma pré, pós e
todo um processo que eu falei, poxa, fazer isso aqui não é só curtir de fim de semana, sabe? É uma parada muito séria. E aí eu tive que me profissionalizar, né? Precisar entender mais sobre isso pra poder manter fazendo. Entendi. Todo tombo ele tem um aprendizado, né? Quando a gente fala de arte, principalmente. E nos eventos que foram se somando, você falou, eu tenho que ter um evento até para demonstrar minha arte, porque se tem tanto artista querendo se mostrar e não tem eventos, tem uma lacuna e ia ser preenchida nesse sentido. E esses tombos, o que gerou de aprendizado para você? Cara, é um bagulho que eu falo muito, assim, né? Eu tinha minha formação já, nessa época, eu tinha acabado de me formar como designer gráfico. E aí eu percebi que, assim, eu ia precisar me atualizar sobre tudo, o tempo todo, sabe? Porque a todo momento aparece uma regra nova sobre alguma coisa, um conhecimento novo sobre alguma coisa. Ainda mais no início ali que eu tava meio sozinho pra fazer os eventos, até montar uma equipe e tudo mais. Então meio que eu tinha que ser tudo. Então, tipo assim, eu tinha que fazer a parte de contabilidade, eu tinha que fazer a produção em chamar os artistas, fechar os acordos com os artistas, organizar a agenda. Então eu tinha muita coisa pra fazer e eu não tinha conhecimento de tudo aquilo. E quando eu percebi que na primeira que eu fui só, tipo, mergulhei e fui, e eu falei, pô, isso aqui não foi tão bacana, aí eu comecei ali a estudar. E eu acho que é o lance que eu faço até hoje mesmo. Tipo, em toda dificuldade, eu volto pra parte do aprendizado. Eu falo assim, poxa, eu não sei fazer isso aqui, eu vou ter que entender como é que faz. Aí eu vou caçando umas aulas, curso, vou falando com a galera que eu sei que já faz há mais tempo, pra poder pegar um pouco desse conhecimento e tudo mais, pra poder me manter ali, tipo, ativo e atualizado sobre as coisas, porque a todo tempo tudo muda, então acho que é uma parada bacana, não pra arte no geral, certo. É a constante evolução junto com o constante estudo das coisas, sabe? Sempre tá atualizado, sempre tá constante ali no que você faz, pra se manter em alta, né? Pra se manter frequente. O caráter do artista, ele é sempre meio que formado pela arte que ele escolheu, né? Ele que se escolheu expressar. A dança tem esse processo, né? Esse processo de refinamento, de repetição, de olhar os movimentos detalhados. E o que a sua arte te moldou, assim? Porque você é um agente cultural aqui na cidade, né? Tanto é que a gente conversava anteriormente, a gente vai falar um pouquinho sobre esses projetos. E não é só a dança, né? Você tem vários projetos que você está envolvido, e a gente vai conversar um pouquinho. E o que a dança moldou você nesse processo? Cara, eu acho que no lance da disciplina. Certo. Eu tento lembrar de mim um pouco antes da questão da dança. Eu era um adolescente também, né, no começo e tudo mais, muito indisciplinado. E com a dança, com essa coisa que você falou, né, dos treinos frequentes, a movimentação, eu tenho que movimentar aqui, se eu fazer um giro X, aí a mão tem que estar dessa maneira pra poder conseguir terminar o giro e levantar o braço, sabe? Tem todas umas regrinhas, então eu comecei a ficar mais... o lance das regras. Ficar até um pouco mais metódico em certas coisas e tudo mais, porque eu acho que a frequência da arte me moldou nisso, né? Eu sou muito mais disciplinado hoje. Tipo, se eu tenho um compromisso tal horário, eu consigo me organizar melhor. Tudo isso eu acho que veio dos treinos. Acostumado a chegar no horário no treino, o treino tem horário pra começar, horário pra terminar, montar a minha set do treino, que geralmente a gente faz assim, tipo, eu vou ficar 10 minutos só treinando no moinho de vento. Aí, então eu passo 10 minutos fazendo lá. Ou eu tenho uma repetição que eu tenho lá padrão. Eu vou fazer 20 voltas de flare. Se eu não fizer 20, eu não paro esse exercício pra depois ir pro próximo. Então acho que é isso. A disciplina acho que foi uma parada que veio da dança pra mim e que eu inclusive eu uso pra outras coisas. Sabe? Essa disciplina me ajuda mesmo no dia a dia, no meu trabalho, na vida, e isso me ajudou bastante. Pô, legal. Até falando sobre o meio que se exercita a arte, a gente tem enormes desafios, né? É diferente você fazer um evento no Morumbi, fazer um evento no sul de São Paulo, né? E a região norte, região oeste aqui, onde a gente está instalado, ela tem uns desafios, né? Sim. E quando você foi exercitando, até como agente cultural, qual que foi as parcerias que foram se somando à sua arte? Porque, beleza, começou lá com a questão da batalha de dança, e isso foi evoluindo para outras coisas também, né? Sim. Eu acho que assim, um pouco do que eu faço de produção hoje, sempre meio que surgiu da necessidade. Certo. Eu acho que eu não tive um plano, de onde eu apontei e falei assim, é isso aqui que eu tenho que fazer. Como eu falei do evento. Certo. Eu não queria fazer evento, não era a minha primeira ideia fazer evento. Só que eu tô lá, muita gente a batalhar e não tanto evento. Sabe, tipo, de chegar lá no evento e ter filtro, porque tem muito dançarino, eu falar, pô, se tivesse outro evento, todo mundo participava.
Aí, então sempre foi essas paradas foram surgindo pra mim de uma necessidade. Aí, então assim, né, se eu for tentar resumir um pouco assim o meu histórico, primeiro eu vim com esse lance da batalha. Certo. Tinha pouca batalha, eu já entendi um pouco disso, entrei na parte dos eventos. Certo. No meu primeiro evento, a milhão. No meu segundo evento, eu não tinha um histórico do que eu tinha feito. Uhum. Porque eu não tive captação de foto e vídeo. Certo. Aí eu falei, peraí. Então isso aqui também é um item que tem que se fazer necessário. Aí foi quando eu fui me aprofundar no audiovisual pra poder fazer essa captação e fazer esse registro. Aí, por exemplo, aí meio que na sequência, eu ainda não... Eu tinha esses registros, mas esses registros não estavam em lugar nenhum. Tava comigo em casa, guardados. E aí foi quando eu criei o canal, que eu acho que foi talvez um boom, assim, no que eu faço de produção. Porque o que eu produzia nos eventos, o que eu registrava nos eventos, não só meus, inicialmente nos meus eventos. Após isso, fui convidado para outros eventos para poder fazer esse mesmo tipo de registro. Gravar as batalhas, gravar entrevistas, sabe? Essa pegada. E aí eu montei o canal. E aí o canal acho que foi um boom. Porque daquilo eu fui indo para outros eventos, não somente como dançarino, mas como produtor, como videomaker. E passando pra outras etapas, sabe? Tipo, atuando em diversas áreas dentro do hip hop, dentro da cultura. Mas assim, a área que precisava de um designer, certo. Eu era o designer que podia estar disponível nisso. A área que precisava de um videomaker, e nisso que eu fui passando. Acho que muito disso mesmo, sabe? Eu vi ali a necessidade daquilo, certo. E aí eu fui meio que me moldando pra poder suprir aquela necessidade. E aí acho que é nisso que foi a minha trajetória, assim, né? Dentro da arte. Legal. Sempre me ajustando de acordo com a necessidade que existia no processo. E esse primeiro canal era um canal de dança? Isso, ele ainda existe, certo. Né? Tá um pouco parado, porque o dia a dia mesmo fica um pouco complicado, mas é a Break SP, que é o meu primeiro projeto meio que inicial, sabe? Que a ideia era uma revista digital, certo? Só que a revista digitais não estavam tão mais em alta, né? Eu tinha muita gente acessando, mas pouca gente lendo. Como eu tenho lá as métricas, né, do site e tudo mais, tipo, muita gente acessava e compartilhava, mas pouca gente folheava ela. Aí então eu percebi que assim, não era todos os itens que estavam chamando atenção, era a capa. Aí eu falei, tá, o que tava em alta naquela época ali, 2015, 2016? Era o YouTube. O YouTube tava mega em alta. Aí eu falei, se eu pegar isso que eu faço de matéria na revista e transformar isso em vídeo, a galera vai parar um tempinho ali pra poder me ouvir. E aí, disso que eu fui levando. Começou com a entrevista, aí a galera falou, poxa, você podia gravar alguns eventos e tudo mais e tal. E eu já tinha gravado os meus eventos. Certo. Aí eu falei, peraí, poxa, eu posso gravar os eventos dos demais. Entendeu? Ali, mais ou menos 2017, cara, eu acho que eu tinha evento quase todo final de semana. Todo final de semana eu tinha algum evento em São Paulo. Eu fui muito pro Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Sempre nisso, tipo, puta, eu preciso de uma pessoa que faça a captação. E eu fazia a captação e colocava tudo no meu canal, porque o meu canal já tinha um público. Então facilitava esse contato e tudo mais. E eu levei o canal muito forte até a pandemia. Aí na pandemia que acabou dando uma segurada, né? De produzir material, porque eu não tinha como ir até os eventos pra produzir. E a minha maior massa de material era ir nos eventos, não mais gravar em casa e tudo mais. Aí então deu uma certa queda. Mas eu fui sempre nessa linha. O canal ainda existe. Ainda tenho planos de retomar. Só tô esperando mesmo um momento mais tranquilo. Esse ano, talvez até o fim do ano eu consiga retomar, porque esse ano tem Olimpíadas. Certo. E o break agora é um esporte olímpico. Então eu acho que material e conteúdo pra poder fazer, quando for iniciar ali aquela etapa de produção das Olimpíadas, acho que eu consigo produzir material com isso. E Jefferson, como é que foi esse processo para você do break se tornar uma modalidade olímpica? Como é que para quem faz, para quem exercita a arte, qual que é a importância disso, cara? Cara, a gente até falou um pouco disso, né, sobre perspectiva. Certo. O break é periférico. O hip hop é periférico. Certo. Então eu tenho alguns projetos que a gente vai nas escolas, por exemplo, pra poder falar sobre hip hop. Quantas vezes eu tava com a equipe lá, a gente sentava lá com a diretora, por exemplo, pra explicar o que era hip hop. Aí ela tinha toda uma visão de algo ruim sobre o que é hip hop. E era difícil realmente explicar, porque eu sei o que é hip hop, eu sei que hip hop é bacana, mas a pessoa vê uma matéria na televisão, ela vê um recorte aleatório da cultura, e ela acha que aquilo é a cultura por completo. E eu falo, não é. Certo? Não é uma parada muito bacana, ela ensina, ela desenvolve as crianças e tudo mais. Com o break nas Olimpíadas, o meu argumento pra poder entrar numa escola ficou muito mais fácil.
Porque eu chego lá e falo assim, não, eu vou ensinar uma coisa pra aquela criança que em breve, se ela se dedicar, se ela se esforçar e treinar, ela pode representar o país dela numa Olimpíada. E qual pai não quer que o filho possa vir a ser um atleta olímpico, sabe? Você representa o seu país, dá orgulho pra sua família. Coisa que no breaking, essa questão de meio que marginalizado, tinha a visão tipo assim, o que ele vai fazer? Vai ficar ralando tênis no chão? Vai, sabe? Não tem uma perspectiva, né? Um depois. Agora não. Agora, se a criança se dedica no break, se classifica, ela pode ganhar um ouro olímpico. Coisa que nunca foi imaginado, tipo, o break ganhando medalha. Agora é possível. Esse ano vai ter break nas Olimpíadas. E alguém vai ser o medalhista de ouro, prata e bronze. Então, tipo, isso facilitou o nosso trabalho. A gente que tenta passar o hip hop, tipo, pô, isso é uma cultura gigante, diversa. Com as Olimpíadas dentro disso, fortaleceu o nosso argumento. Então fica muito mais fácil. Chega na diretora lá e fala assim, então, o que eu vou ensinar aqui é um esporte olímpico. Ela fala, opa. Já muda, né, a perspectiva, né? Opa, esporte olímpico, vem. Eu nem termino de falar o meu repertório ali. Não, nossa, bacana. Quando que você começa? Então acho que pra gente facilitou muito, muito essa questão. E, por exemplo, esse ano mesmo, se você reparar, tá muito na mídia. Na televisão, na internet, jornal, revista, tudo se via falando sobre o breaking. Então isso, pensa, quando eu chego pra poder pedir um espaço pra treinar, eu não tenho que explicar muito o que eu faço. Eu falo assim, o que eu faço é o que tá aqui, ó, nesse site famoso, sabe? Quando eu falo isso aqui, a pessoa fala assim, nossa, isso aí é legal. Ó, isso aqui é das Olimpíadas, nossa, isso aí, tipo, você, como é que fala? A pessoa dá mais importância pra aquilo, dá mais importância pra aquilo, porque fala assim, nossa, meu, não é só uma dancinha, esse cara, essa pessoa pode ganhar um ouro olímpico em algum momento. Então isso fortaleceu muito a cultura nessa questão, a gente alcançar mais lugares. Quando a gente fala de fazer cultura num contexto periférico, a gente fala de desafios, né? Em off aqui a gente conversava a respeito do próprio artista, né? Porque o artista, apesar de executar artes diferentes ele se encontra em um determinado ponto de ter uma mente que é inquieta, de ser uma pessoa que gosta de novidades nesse sentido, e às vezes as portas que ele leva na cara, isso acaba influenciando ele de alguma forma. Você pode contar pra gente algumas dessas histórias assim, e o quanto isso moldou o seu caráter como artista e como agente cultural? Cara, sim. Eu falo assim, ó, eu tenho muitas histórias na questão de desafios que eu não consegui cumprir. Certo. Mas eu acho que não foram tantas portas na cara contra pessoas que eu conheço. Certo. Sabe? A gente até comentou sobre isso, né? Que o quanto é importante que o artista tenha um apoio. Né? Às vezes esse apoio pode vir da família, às vezes pode vir dos amigos, às vezes pode vir, sabe? De diversos locais diferentes. Mas o quanto que o apoio ele é importante. Porque o artista, quando ele entra nessa vida, ele fala assim, meu, você é cantor, você é rapper, eu quero fazer um show. Naquele vai fazer um show que ele não vende nenhum ingresso, se ele não tem um apoio ali atrás, se ele não tem uma pessoa que dê algum tipo de suporte pra ele desmonta, sabe? Isso aí, tipo, você pode fazer um cara que ia ser um super artista num futuro, o cara desiste no começo, porque ele não teve esse suporte. Já tive, todo ano a gente participa, né, de editais de cultura, certo, nível estadual, nível federal, todo ano, aí de cada 10 que a gente manda, a gente passa, às vezes não passa. Então tem um histórico bastante disso, porque assim, a todo momento, apareceu ali residência artística ali no SESI, eu tô entrando, sabe? Porque eu quero movimentar essa parada. Então eu tenho muito histórico disso mesmo, porque não é toda vez que a gente consegue. São muitos artistas. Um que teve agora, por exemplo, que assim, não me frustrou, porque eu senti que eu fui bem classificado, mas não passar em qualquer processo, quando você não passa, é frustrante. Foi nesse prêmio nacional que teve sobre hip hop. Certo. Né? Que no Sudeste eu fiquei mais ou menos na posição 300 do Sudeste. É muito bom, né? E é tipo assim, não é classificar, não, assim, não é ser contemplado, porque foram acho que 60 ou 70 pessoas contempladas, mas é um negócio pra eu pensar, tipo assim, tem potencial isso, sabe? Isso tem potencial. Quem sabe no ano que vem eu não tô mais bem posicionado e tudo mais. Mas sempre é um balde de água fria. Toda vez que eu não estou classificado pra alguma coisa que eu tento, é um balde. Mas assim, isso eu tenho que falar que, pelo menos eu sempre tive muito suporte.
né? Eu acho que eu sou sortudo bastante nisso, assim. Meu pai, minha mãe, minha irmã, minha noiva me apoiam muito no que eu faço. Aí, então, às vezes, a frustração não vem com tanta força. Entendi. Porque, assim, sabe aquela coisa assim, eu triste, poxa, fiquei em 300. Mas aí alguém vai lá e fala assim, não, mas você ficou em 300. Quantas pessoas, quantos artistas desse segmento tem em São Paulo? Em São Paulo não, né? Aliás, no Sudeste. Nos 4 estados do Sudeste, quantos artistas desse segmento tem e você ficou em 300? Então, tipo, sempre tem alguém ali que dá esse up, né? Aí a gente dá uma... Não, realmente. A família é muito importante nesse processo, né? Muito importante. O suporte é muito importante. Sabe, você voltar pra casa ou após alguma coisa assim e ter alguém que, tipo, que dá uma levantada. Que não é só o ser aprovado no projeto, não é só o receber a grana por isso, porque a gente tem que bancar, a gente tem que viver, né? Uhum. Tem que pagar boleto, tem que fazer as coisas do tipo... Às vezes é o lance do suporte, voltar pra casa e alguém tá lá, tipo, meu, parabéns. Parabéns pelo que você tá fazendo, é legal o que você tá fazendo, ver uma parada de conforto e tudo mais. Isso eu acho que é primordial. Ajuda. A internet, ela colocou alguns desafios, né? Quando a gente fala de cultura, né? Ela democratizou, de uma certa forma, ela deu uma visibilidade para os artistas. E eu percebi que na sua formação você é designer gráfico, né? Designer gráfico. O artista hoje, o quanto que essa parte gráfica é importante? Cara, muito. Muito. A gente trabalha, né? A gente tem também o projeto Relicário, né? Certo. Junto com a Relicário, trabalha com vários artistas e a maneira que o artista se coloca nas redes, certo, a capa do clipe dele, a capa do álbum, tudo isso daí muda muito como ele é percebido pelo público, né? Porque o povo tá acostumado a ver grandes artistas fazendo capas e fazendo todo aquele material gráfico, assim, agenda do final de semana, agenda de shows, contrate, sabe? Todas essas artes é um negócio muito importante que deixa mais profissional esse processo. Quanto mais profissional você parece, teoricamente, mais profissional você é, né? Quando a pessoa vai lá, vai no seu Instagram e quer entrar em contato com você e não acha nada. Então a pessoa dá uma, tipo, putz, qual número que eu mando? Como que eu... Então se o artista tem essa parte gráfica ali, apoiada com o material próprio dele, com a música e tudo mais, eu acho que é primordial. Ele é primordial. A gente dá uma atenção muito grande pra isso, sempre... Tem um ensaio fotográfico antes do clipe, durante o clipe, pra poder gerar material, pra ter aquela divulgação, sabe? Aquela coisa, faltam 5 dias, faltam 2 dias. Isso aí é um material que a gente fica muito em cima, que é um material que eu acho que é muito importante. Ele é muito, muito, muito importante. Deixa cada vez mais a sua arte visivelmente profissional. Entendeu? A pessoa vai ver assim, um artista que não tem esse material e o outro que tem, ela fala assim, nossa, esse cara aqui parece profissional. Então acho que dá uma ajuda pra gente, visualmente. Sim, né? sim. Porque a parte gráfica hoje, quando a gente fala de arte, fica praticamente indivisível, né? A gente vê, por exemplo, grandes álbuns que tem um contexto, tem um conceito artístico. Sim, é diferente visualizar, apesar que isso sempre existiu, né? Só que agora a gente tem mais consciência disso, né? Porque antigamente era a capa que fazia sucesso, era o jeito de se vestir. Hoje tudo isso tá muito integrado, tá integrado com a internet. E quando a gente fala de design, da parte gráfica, você tem alguns trabalhos assim que você fala, cara, isso aqui é muito legal, isso aqui me despertou até pra mim começar a trabalhar com isso? Cara, tem alguns trabalhos, mas tem um trabalho em especial que eu tenho, que eu já citei, inclusive, em algumas outras entrevistas e coisas do tipo, porque geralmente a gente faz o trabalho em equipe. Certo. Então a gente divide muito as tarefas. Porém, nesse material, eu acho que eu consegui fazer muitas etapas do processo. Então sabe quando eu tenho uma mãozinha minha em cada pedaço? Sim. Eu posso não ter feito tudo, né? Por exemplo, eu não fiz fotografia, não fiz alguns itens, mas eu participei muito das etapas do roteiro, pré-produção, produção, organizar cenário e tudo mais e tal, que é o clipe do artista aqui da cidade, que é o Milito, que é o clipe Love Game. Esse clipe, inclusive se você assistir esse clipe, se vocês puderem assistir esse clipe, inclusive, o cenário é a sala de casa. Da sua casa? A sala da casa, da onde a gente morava, que era o coletivo, da onde todo mundo morava. E a gente foi trazendo itens dos quartos, sabe? A cama de uma pessoa, certo. O rack da outra pessoa, a televisão, o videogame, e montou um cenário na sala como se fosse um quarto. E duvido que alguém olhe aquilo e fala assim, não é um quarto, é um quarto. A gente montou tudo, aí depois de montar o cenário, aí você começa, monta iluminação,
pensando em iluminação, pensando na onde que eles vão ficar em cada uma das cenas, pra poder a iluminação bater, sabe? A gente participou de tantas as etapas, que quando você vê o material finalizado, você fala assim, caraca, isso aqui ficou, sabe? Você sentir que você fez parte de algo bacana, entendeu? E de ponta a ponta. Desde da ideia da proposta, até ela finalizada, até ela estrear. Inclusive, eu não lembro agora, no Spotify tá com 200 mil? 200 mil streams. Nossa, no legal. Spotify, essa música. Sabe? Tipo assim, então eu vejo uma capa lá no Spotify de uma música, né? A música de uma pessoa que eu conheço, um parceiro meu. E a capa foi eu que fiz. Eu que fiz a montagem, eu que escolhi a fonte do texto, eu que escolhi a cor. E, tipo, é gratificante. Então, tipo, não só pelo alcance desse trabalho, mas pela maneira que foi feita. Eu participei muito. Eu tava 100% dedicado nesse material. Então, acho que isso dá um arzinho, tipo, caraca, isso aqui é um orgulho pra mim ter participado desse processo. Você falou uma palavra, assim, que é um assunto muito caro, que é uma bandeira, inclusive, que a gente defende bastante. Você falou a palavra coletivo. Coletivo, que você tinha um coletivo que você mora. Conta um pouquinho dessa história aí, só pra como é que foi a concepção da ideia. Cara, é muito maluco. Em 2019, né, fazíamos eventos aqui na cidade e tudo mais, eventos sempre no segmento de hip hop, né, principalmente no segmento de hip hop. E então tinham vários grupos, né, o meu grupo, o grupo da Relicário, alguns outros grupos. E a gente percebeu, tipo assim, todo mundo é forte, mas se a gente ficar junto, nós somos mais fortes. E aí foi a hora que a gente decidiu montar o coletivo, que é o coletivo Hip Hop Carapicuíba, que ainda existe, ainda tá fazendo trampo. Certo. E isso em 2019, que a gente falou assim, não, vamos juntar. Inclusive, quando a gente juntou, foi pra poder fazer a primeira semana de hip hop de Carapicuíba. Esse coletivo foi criado, foi montado já com o propósito de um evento específico, sabe? De ter uma diretoria, de ter os elementos do hip hop representados, de ter aquelas reuniões pra poder decidir sobre os itens, sabe? A gente montou a parada, tipo assim, pensando nisso. 2019. E aí, em 2020, veio a pandemia. Aí, por conveniência, aquela coisa de trampa junto, a gente pensou assim, já que a gente trampa junto, faz os eventos juntos, coletivos, tudo mais e tal, e tem esse lance de não poder fazer os eventos, a gente pensou, vamos mirar numa parada online. Daí a gente falou, mas aí vamos mirar uma parada online cada um na sua casa? Não. É difícil, né? Aí a gente foi lá e procurou um espaço, e aí o coletivo inteiro, no último momento eram em 6 pessoas, o coletivo, aí 6 pessoas moravam no mesmo espaço. E no mesmo espaço tinha lá estúdio pra foto, estúdio pra vídeo, estúdio pra música. A gente montou algumas estruturas dentro do espaço pra poder conseguir fazer os materiais que a gente precisava durante aquele período. E inclusive, quando aliviou um pouco, né, a questão da pandemia e tudo mais, a gente iniciou um projeto que aí acho que esse é um dos que era aquela coisa, quando a gente entrou na casa, a gente falou, a gente tinha que fazer um evento desse jeito, aqui dentro. E aí, em 2022, a gente conseguiu fazer o Quintal Hip Hop. Que aí, essa aqui é a menina dos olhos, né? Essa aqui é o projeto. Que é o quê? De novo, a necessidade. Sim. Anterior a isso, tinha um evento aqui em Carapicuíba chamado Move Your Body. Que era feito pela Rec Livre, né? Que é uma gravadora aqui da cidade e tudo mais. Evento incrível, onde a galera do rap se apresentava. Porque, mano, é na sua cidade, se apresentar pra sua galera e tudo mais. E acho que a Rex, se não me engano, teve que mudar de local e não conseguiu mais executar esse evento. Aí abriu uma lacuna desses eventos de rap na cidade. Daí o Quintal Hip Hop vem e preenche esse espaço. Nós conseguimos fazer 18 edições desse evento. 18 edições desse evento. Começamos com ele mensal. Um pouco antes dele dar uma pausa, estava fazendo quinzenal, ele, super bacana e tudo mais. Inclusive com um evento que a gente fez especial Dia das Bruxas, que a gente super lotou a casa. Pra chegar assim, daí a gente parar e falar assim, você precisa esperar pra entrar. Se ninguém sair, infelizmente você não vai conseguir entrar, porque não tem como circular. Então, esse é um dos projetos que eu tenho também bastante orgulho. E, de novo, acho que toda essa parada da cultura, pelo menos pra mim, é o lance da necessidade mesmo, sabe? Sim. A gente vê o problema e fala assim, vamos tentar ver como que a gente soluciona isso. E aí o Quintal Hip Hop surge disso, né? Aí no final do ano passado, por uma questão de, infelizmente, um problema hidráulico do local que a gente tava,
a gente teve que dissolver a casa. Certo. Não o coletivo ainda existe, ainda funciona, mas infelizmente o local onde todo mundo morava junto ali, que tinha toda essa parada, a gente teve que entregar, porque os custos ficaram insustentáveis, a festa não bancava, os trabalhos não bancavam, então tudo começou a ficar muito complicado. Aí infelizmente o local teve que parar de existir, né? A gente entregou a casa, que era a locação, e depois a gente conseguiu fazer outros quintais, só que assim, tudo com parceria. O último que a gente fez foi no Herbs, que é em Osasco. Certo. Que é um bar que é uma parada mais de diversidade mesmo. Tem lá, bebidas excelentes, uma parada muito bacana. A casa super aberta a parcerias. Então a gente conseguiu fazer esse collab. Quintal Hip Hop e Herbs Bar. E desde então a gente vem nesse formato. A gente vê um local, principalmente bares, tabacaria, coisa do tipo, que já tem o espaço. E a gente traz a nossa festa, o nosso formato, pra dentro do espaço que já existe. Que é a maneira que a gente tá conseguindo fazer por enquanto. E você já tinha participado de um coletivo antes, não? Desse formato, não. Não, é a primeira vez nesse formato. Sempre grupos, né? Mas sempre grupo de segmento. Eu sou dançarino, né? Sou b-boy, então praticamente a vida toda, grupos de dança. Grupos de dança, em funções diferentes. Às vezes como professor, às vezes como participante mesmo, de coreografia. Às vezes como alguma coisa de direção, mas sempre voltada pra dança. Um coletivo que abrangesse é a primeira vez. E como é que foi viver, assim, de verdade, a questão dos elementos mesmo, do hip hop mesmo? Cara, é muito maluco, porque tudo é apaixonante. Certo. Todos os elementos são apaixonantes, você vai entendendo sobre eles, é apaixonante. E todo mundo do coletivo mesmo tinha esse lance de tentar. Do DJ tentar dançar ali pra poder ver, do MC tentar fazer um grafite, sabe? Então sempre tem esse lance do tentar. Mas o que eu mais gosto era sempre dos pós-eventos, sabe? Que a galera que ficava no finalzinho ali pra poder trocar ideia. Porque aí, cara, era 2 horas, 3 horas de conhecimento, de troca de ideia, que você fala assim, mano, não importa o quanto tempo passe, tem coisa nova que eu possa aprender sobre os elementos, né? Tanto que, assim, a casa era toda grafitada. Toda. A sala, a entrada, o hall, o quintal, era tudo grafitado. Tinha alguns painéis de artistas da cidade. O Del, que é bem conhecido aqui na cidade, tinha um painel dele lá gigante, assim, de uma cobra, assim, que ele desenhou, assim, que, mano, simplesmente incrível. Então, a casa respirava muito o hip hop. Então, a gente não tinha como não ter esse contato. Era todo dia alguém diferente aparecendo lá, uma reunião diferente, um artista diferente que passava lá, que ia conhecer ou que ia conversar. Então, cada momento que a gente passa absorvendo os 4 elementos, assim, dessa maneira, a gente fica mais apaixonado por isso. E a gente fica querendo mais. Sempre querendo mais. E quais são os 4 elementos? Só pra quem não conhece, conhecer? Do zero, assim, os 4 elementos iniciais do hip hop, né? O breaking, né? Que é a parte da dança. O MC, que é o mestre de cerimônia, que é a parte da rima. O DJ, né? Que faz a música ali, que tem o beat, que tem o breakbeat. E o grafite, que é a parte visual ali das letras nas paredes ali e tudo mais. Esses são os 4 elementos do hip hop. Legal. O Jefferson, a gente como artista tem um determinado momento que a gente se iguala, né? Independente da arte que você tá fazendo. E você falou algo que eu acho super interessante. Você viver, assim, de um coletivo, onde vocês interagem, onde vocês trocam figurinhas, onde um ajuda o outro. Qual foi a maior lição, por exemplo, de viver realmente uma arte feita a várias mãos? Caraca, essa é uma pergunta... Cara, não, acho que uma boa lição é o lance de você... a necessidade de você compreender o outro, certo? Não somente na parte artística, mas compreender o outro mesmo. Conviver em sociedade é igual conviver no coletivo, certo? Só que no coletivo, ainda mais da maneira que a gente fazia, não tem como você fugir do coletivo. Porque você mora no coletivo, você trabalha no coletivo. Então, esse lance da convivência, né? Eu acho que todo mundo do coletivo ali saiu melhor do coletivo pelos aprendizados do dia a dia mesmo. E entender que você tem que se importar com o outro. Você precisa do outro. Às vezes você precisa do outro pra desenvolver um puta projeto. E às vezes você precisa do outro pra poder lavar louça. Sabe? Sim. São várias paradas diferentes. Mas eu acho que isso é uma parada que eu aprendi. O viver como é que fala?
o depender do outro, mas o querer ajudar, o querer estar, essa lance da coletividade. É uma parada que foi muito nova pra mim. Foi muito nova pra mim, mas me ensinou muito. Me ensinou muito. Esse lance de... como é que fala? Da gente entender a necessidade e a importância do outro pra você. Sim. É mais ou menos Sim, isso. sim. É muito legal essa história porque cria uma ela sana, na verdade, uma necessidade que é uma bandeira que eu defendo muito aqui. Às vezes o artista ele tem essa gana de fazer a arte dele, tem os meios, tem talento, mas às vezes pelas dificuldades que ele acaba encontrando no meio do caminho, ele acaba se decepcionando. E essa ideia do coletivo, ela traz algo diferente, né? Quando a gente fala num contexto mais abrangente de arte, a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, os Novos Baianos, né, que era um coletivo lá que os caras estavam na mesma casa, conversando, trocando ideia, e saiu um dos maiores nomes, né, da música brasileira. Tem o Moraes Moreira, a Baby, o Pepeu Gomes, um guitarrista incrível. Então a gente sabe que quando a arte é feita a várias mãos, você tem uma diferença, né, nesse contexto cultural. E principalmente num contexto periférico que a gente está falando. A gente está falando aqui, para quem ainda não se ligou, o Papo Cultura, a gente fala do contexto artístico de Carapicuíba, né? Nós conversamos com os artistas de Carapicuíba. Então, inclusive, a gente já teve a oportunidade de conversar com gente da dança, com um quadrinista muito legal, para quem ainda não acompanhou. Carlos, né, foi muito legal. Foi muito legal. Então, a arte tem um determinado momento que a gente se encontra, né? Porque a gente precisa se ajudar. E os projetos que você está envolvido hoje? Cara, hoje o principal que eu tô, né, além de procurar os editais de cultura e tudo mais, é com a Relicário. Certo. Né? A Relicário tá num lance de vários shows aí em sequência. E aí com a galera da Creators, que é lá de Itapevi, né, que também é uma crew de breaking também, a gente faz a abertura e acompanha ali os shows da Relicário. Pra poder tentar englobar um pouco mais de elementos do hip hop dentro da apresentação, né? Uma última que a gente fez, por exemplo, foi numa casa aqui de Carapicuíba, uma casa de shows de Carapicuíba, que tipo assim, foi um show diferenciado, sabe? Diferenciado. Porque você vê lá o DJ tocando, aí você vê os MCs cantando, rimando, né, no freestyle, aí você vê os B-Boys fazendo roda, rolou até uma batalha ali que não tava esperada ali, porque B-Boys tá ali com sangue quente, tá ali, sabe? Rolou a batalha, então assim, a gente tá tentando trazer essa parada. Então a gente tá bem focado nos shows, nesse momento. Fazendo uma atividade, indo nos locais, vendo locais diferentes, em Carapicuíba, fora de Carapicuíba. Tentando levar o nome, inclusive, como a Relicário, né? Tem vários artistas. Certo. Aí estão tentando levar o nome de cada um deles o máximo que a gente conseguir. Então, assim, toda a oportunidade que aparece, a Relicário tá lá em cima. E você já tinha uma experiência com o coletivo? E o que é exatamente a Relicário? É uma produtora, é uma gravadora? O que é? Produtora e gravadora. Certo. Isso. A Relicário tem o Audi, né, Audi Beats, que ele que é o gestor, diretor, CEO da Relicário. Ele é o DJ quando tem apresentações, né? Ele que toca e, inclusive, ele faz toda a produção. A captação, mixagem, o beat, né? Ele é o beatmaker da Relicário. Então, todas as produções da Relicário são 100% autorais e o Audi faz todas as etapas do processo, inclusive a distribuição dessas músicas. Então, assim, quando a pessoa tá lá trampando com a Relicário, fazendo parte do grupo ou somente pagando pelo trampo lá, o Audi faz todo o processo, né? Até a distribuição da música. Legal, legal. Quando a gente fala de produção, a gente tem vários desafios financeiros, né? Porque só quem é artista sabe, né? Eu costumo dizer que só o fato do artista precisar ir pra rua com voz e violão, ele já tem vários desafios, né? O lugar onde que ele vai ligar a energia, o equipamento que vai ficar esperto para ninguém pegar o equipamento enquanto ele está exercendo a arte, e por isso que é tão importante projetos como esse, inclusive o Papo Cultura, ele só foi possível ser feito por conta de uma lei de incentivo, né? Qual que é, na sua opinião, nessa vivência, inclusive nessa experiência que você tem de escrever projeto, tentar vários, qual que é a importância, na sua opinião, em relação às leis de incentivo pro artista? Cara, nossa, a lei de incentivo é uma parada incrível. Fomentar a cultura, independente da maneira,
ela é incrível. Só que você fomentar isso financeiramente Aham. é você dar um suporte, né? Você ter ali um background pro artista ir lá e fazer a sua arte. Então, assim, é uma parada simplesmente incrível. E é muito feliz saber que hoje nós temos diversas leis de incentivos. A nível municipal, estadual, federal, privado, público. Então, o artista hoje ele pode literalmente ir assim, ó, e sair mandando projeto pra cá e pra lá. O que for aprovado ele vai executando, lógico, com consciência, Aham. né? Saber o que você pode pegar, ou como você pode fazer a captação desse projeto. Mas, cara, fomentar isso é simplesmente maravilhoso. Nos últimos anos a gente tem visto muito esse aumento, né? Agora que já, após pandemia, né? Que já pode voltar aos eventos presenciais, acho que diversas entidades público-privadas estão agora liberando. Você pode pedir dinheiro, meu, tem até um site, se a galera quiser, inclusive, dar uma olhada. Uma que é o dica Prozas. legal, hein? O Prozas. O Prozas é o site que eu olho sempre. O Prozas tem todos os editais abertos, a maioria de cultura, todos os editais abertos a nível nacional. Todos os estados. Você põe lá os seus filtros lá, se é dança, se é teatro, se é São Paulo, você põe o seu filtro lá e ele já abre, inclusive com data de inscrição, com limite de inscrição, com itens necessários, se é pessoa física, se é pessoa jurídica. Então, o Prozas é assim, é o meu caderninho, sabe, o Prozas. Não passa uma semana sem eu abrir o Prozas, dar uma atualizada e falar, e aí? O que tem aqui, né, pra gente poder ir acompanhando? E muitos editais que a galera nem sabe que tá rolando. Entendeu? Imagino que nos próximos meses, inclusive, venham Amigos da Arte. Certo. Amigos da Arte é uma parada muito bacana. Que inclusive tem uma vertente dentro do Amigos da Arte só pra hip hop. Tem um edital ali pra breaking, pra slam de poesia e tudo mais. Então, acho que se puder dar uma dica sobre isso, é isso. Entrem no Prozas, né? O prozas.com.br, que é muito, muito, muito bacana. E fiquem acompanhando esses editais, sabe? Parece um bicho de sete cabeças de início, mas com a constância, com você ali pesquisando e tentando entender mais sobre isso, uma hora você é contemplado e daí pra frente tudo vai ficando um pouco mais fácil, né? De organizar e produzir. A gente conversava em off aqui a respeito das contrapartidas, né? Que é um negócio bem legal, assim. E você falava sobre um projeto um pouquinho, que é mais ou menos sobre isso que você falava, né? Que você pretende fazer uma oficina. Isso. No meu projeto, né? Quando eu fiz a inscrição e tudo mais, dentro dele já coloquei uma contrapartida, certo, sendo uma oficina para que ensine a pessoa a inscrever editais, né? Como que ela deve inscrever, os documentos que geralmente são necessários, certidões que ela precisa atualizar ali de tempo em tempo, porque na hora que aparecer o edital, às vezes você vê o edital faltando uma semana para acabar. Você não tem tempo de correr com tudo. Então, assim, logo em breve, né, nós temos um prazo aí para poder cumprir direitinho, né, com os processos. Faremos uma oficina, né, imagina que uma oficina ali de 2 horas, para poder dar uma introdução nesse processo, né, inclusive com essas dicas. Sites que são legais de você acompanhar, editais que abrem de tempos em tempos, como é o PROAC, como tem algumas outras vertentes de editais que, assim, todo ano vai ter. Então, por exemplo, esse ano, não consegui entrar. Já se organiza, já sobe o material, já sobe a sua escrita ali dos itens, para que no ano que vem, quando aparecer, você pega e já joga, né? Outra coisa que a gente, inclusive, comentou aqui, né? É o lance de você organizar os seus documentos. Certo. Sempre ter todo esse material bem organizado, porque quando você precisar, você não tem, às vezes não tem tempo de, uma semana para poder tirar uma xerox ou coisa do tipo. Eu mesmo tenho um drive com todos os meus documentos necessários, com certidão negativa de débitos, cópia do CPF, cópia da RG, cópia da CNH, todos os documentos que... Já reunidos. Porque você se acostuma a utilizar isso. E, inclusive, os documentos, né, os projetos que eu encaminhei para outros editais. Porque agora no comecinho do ano, tinha um projeto sobre dança que eu não estava preparado para aquele projeto. Quando eu recebi o projeto lá, eu falei assim, nossa, vai estar tipo 5 dias para poder finalizar a inscrição. Eu falei, lascou. Eu vou ter que começar a pensar aqui tudo. Quando eu comecei a ler ali o edital, que inclusive isso, leiam o edital. Leiam de ponta a ponta todos os editais. Às vezes tem uma coisinha ali que você passa despercebido e aquilo lá pode dar uma curva depois. Eu lendo ali os editais, aí quando eu vi o orçamento do edital, eu vi a questão de quantos dias precisava ser o evento e tudo mais, eu falei assim, peraí, já tem esse evento. Já tenho um evento que se encaixa nesse formato. Que batia certinho. Aí o que eu precisei fazer só encaixar o edital naquele formato.
tem muitos que geralmente tem limitação de caracteres. Então, por exemplo, um edital você pode escrever até 2.000 caracteres. Aí no outro é até 1.500. Então, você se adequa nesses itens, mas assim, eu já tinha o edital pronto. Aí, então eu não precisei pensar uma nova ideia para me adequar naquilo. Eu peguei um edital que eu já tinha mandado para outro projeto que não foi aprovado e encaminhei nesse projeto. Então, inclusive, estou aguardando a resposta, a ver se deu tudo certo. Então, assim, você ter esses arquivos sempre salvos até te facilita numa próxima oportunidade, num próximo momento, porque, abri um edital ali de, sei lá, 10 mil reais pra você poder fazer uma oficina. Certo. Uma oficina de 30 minutos, tem umas especificações. Você fala assim, opa, já tenho isso. Você pega o arquivo do que você já encaminhou em outro projeto, ou que já estava escrito, e só faz o direcionamento. Então isso é um negócio muito, muito importante. Legal, legal. Até pensando assim nessa experiência que você adquiriu, tanto com o coletivo, quanto com o Relicário, de ser um oficineiro, de trabalhar essa questão, inclusive ajudando outros artistas, né? Porque quando você ajuda o outro te ajuda, e assim a gente vai construindo uma rede de solidariedade que faz todo sentido na arte, né? Ninguém faz arte sozinho. Eu sou um artista, tô perdido, tentei toda a minha vida fazer as coisas sozinhos e tô verificando que eu preciso me organizar. Qual que é a dica que você daria para esse artista? Mas pensando em editais? Pensando no edital não, pensando no contexto artístico, no geral, uma dica geral, realmente. É o lance do procurar conhecimento. Certo. Procurar conhecimento eu acho que é algo totalmente primordial. Eu quero ser um cantor de um segmento X. Eu vou pesquisar sobre aquele segmento. Certo. Os cantores, tem galera que tipo assim, vou no estúdio, grava música, paga 200 reais no beat, produção, mix, master, lança a música e já era. Certo. Tá, mas e os outros processos, né? O registro dessa música pra você não ser, né, um plagiado ou coisa do tipo, como é que tá a sua rede e tudo mais. Acho que esses são itens necessários pro seu trabalho artístico. Então, toda vez, tentar pesquisar o máximo possível do que é necessário. Quais são os itens necessários pra isso? Eu sou um artista de dança. Tá, quem é minha referência na dança que faz... Assim, eu quero mirar naquilo, eu quero chegar a ser um Neguinho da vida, que já foi campeão mundial, por exemplo. Eu vou ver os passos do Neguinho, ver o que o Neguinho faz, como é que é a rede do Neguinho. Ele participa de edital? Participa. Opa, é bacana. Qual é o tipo de edital que ele participa? Então, tentar pegar uma referência, mirar numa referência e começar a captar o que essa pessoa fez pra chegar naquilo. E aí eu vou fazendo passos parecidos, não necessariamente iguais, mas eu já tenho um norte da onde partir pra chegar no meu objetivo. Eu acho que essa é uma parada bacana, sabe? Você mirar em alguém, que fala assim, puta, aquela pessoa deu certo no que eu quero fazer. Como ela fez? Aí você já vai ter pelo menos um norte de como começar. Legal, legal. Uma dica preciosíssima aí que o Jefferson... Jefferson, infelizmente, o nosso tempo aqui acabou. Queria, primeiramente, de verdade, agradecer pelo papo, assim, pela conversa, foi muito bacana. A partir do momento que a gente tem um espaço esse como Papo Cultura para conversar, conhecer mais da arte do outro, a gente encontra pontos de encontro, a gente se encoraja, a gente conversa, e aqui a gente sempre gosta de deixar uma dica cultural. Você é um cara que deixou várias aí ao longo do caminho, foi espalhando várias, mas eu gostaria que você deixasse mais uma dica cultural, assim, algo que te acompanha na sua arte, que você queira deixar para as pessoas que estão nos assistindo. Cara, como é que fala? Se especializem. Legal. Eu acho que uma parada muito importante é se especializem em qualquer coisa que você quiser fazer. Se você é um cantor, faça aula de canto, pesquise sobre notas musicais, seja expert no que você quer fazer. Aí acho que isso vai te colocar mais à frente, vai te lançar mais longe, né? Todo mundo tem um sonho, mas existem várias pecinhas do quebra-cabeça que você precisa montar pra poder alcançar esse sonho. Você não pode só ir fazendo, sabe? Então acho que se especializar. E outra coisa importante, consuma outros artistas parecidos com você. Veja o que a galera tá fazendo, sabe? Às vezes eu já falei com muita gente que, tipo assim, a pessoa faz música, ela só ouve a própria música. Certo. Ela só fica se ouvindo. Então, qual que é a sua evolução ao se ouvir?
sabe? Você tem que ouvir gente diferente de você, gente igual a você, gente que tem o mesmo segmento, gente que tem segmento diferente, pra você poder entender o que tá rolando na cena. Porque às vezes, que nem um tempo atrás agora tava muito em alta o drill, né? Na parte do rap. Certo. O drill ali, a maneira de rimar e tudo mais do drill tava muito, muito, muito em alta. Só que assim, nem todo mundo tava ouvindo outras pessoas. Ouviu uma pessoa, falou, isso aqui é legal, deixa eu fazer algo parecido. Mas já tem mais gente fazendo. Então, tipo, consuma outros artistas. Consuma a arte de outros artistas pra poder também melhorar a sua própria arte, né? E, só pra fechar, Carapicuíba é um polo cultural incrível. Nós temos eventos e atividades, escolas de arte em todo lugar que você for, né? Aqui, né, Veloso, Ariston, Coab tem coisa pra caramba. Uhum. Então, assim, também consuma das pessoas e artistas de Carapicuíba, né? Porque é da hora você ir numa escola de arte que é em São Paulo. Certo. Mas fomentar a sua galera na sua quebrada é muito mais interessante. Eu acho que é isso. Até porque a gente entende que tudo que é regional um dia vai se tornar internacional, né? Isso mesmo. A gente mesmo aqui em Carapicuíba não jamais imaginaria que poderia ter, por exemplo, um evento de BMX aqui na nossa cidade. E tá rolando, a maior né? pista da América Latina. Isso mesmo, isso mesmo. E a gente nem imaginaria, né, que existia uma galera que andava por aqui, né? Uhum. E aí a gente viu que a necessidade, né, que é realmente a mãe da invenção, faz com que a cidade seja transformada. E quando a gente fala de cultura, existem várias definições, né? Uhum. Além da definição do dicionário. O que é cultura pra você, cara? Caraca, mano. O que é cultura? Eu acho que é o conhecimento compartilhado, mas na base de experiências, sabe? Não somente conhecimento estudado, mas o conhecimento de experiência, sabe? O que eu vivo no dia a dia é o que eu entendo como cultura. E o que eu vivo no dia a dia, nem tudo eu estudei. Tem coisa que eu tô lá vivendo pra poder entender. Então acho que é mais ou menos isso. Legal, legal. Pô, mais uma vez eu gostaria de agradecer demais, viu? O espaço, a sua conversa, o lance da gente trocar realmente figurinha. O Papo Cultura é realmente isso, é um espaço extremamente democrático para conversar, para exercer. E eu acho que a cultura ela tem muito a ver com a dança, né? Na precisão dos movimentos, na leveza com que se faz, no ritmo envolvente. E isso se dá quando a gente realmente se prepara para escutar outras pessoas. E eu gostaria de que subisse a trilha, o pessoal da técnica aqui, e eu gostaria de dizer que esse podcast Papo Cultura só foi possível graças à realização da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Brasil, União e Reconstrução e a cidade de Carapicuíba e a Secretaria de Cultura e Turismo. Esse foi o Papo Cultura. Nós gostaríamos de agradecer a todos que estão nos ouvindo, deixando mensagem na rede social. Vocês são muito bem-vindos. Vamos dar tchauzinho ali pra lá. Termina o Papo Cultura. Até a próxima com muita cultura. Valeu, foi muito bom ter você aqui. Falou, galera. Valeu.